Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Só isso. E eu vou ler com os irmãos hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quando você lê no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, 33 por quê? 33 aqui é porque é Cristo. Cristo é que viveu 33 anos e foi sacrificado por nós. Então, quando você lê no livro de Jeremias, capítulo 33, aqui é Cristo falando. Porque Cristo, ele é a palavra de Deus. Então, ele falou durante toda a Bíblia. Toda a Bíblia foi escrita pela palavra de Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus. Entendeu? E eu vou ler com os irmãos aqui, ó. Jeremias 33, versículo 1 fala: a restauração é assegurada. Tá dizendo, aqui Jesus está dizendo que restauraria a igreja. Está escrito assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca da casa desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas, com arietes e com espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas isso é para encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Aqui Deus está dizendo que ele estava exercendo juízo sobre Jerusalém, mas que ele restauraria. Lembrando, quando fala de Jerusalém, Jerusalém é um símbolo da igreja em geral, entendeu? Quando está falando que essa profecia serve para toda a igreja. Jeremias 33, porque é a idade de Cristo. Aí quando você pega o 33 com o versículo 3, são 3 vezes 3, que é 9. E o 9, o que é? O 9 é a serpente no hebraico. E a serpente no hebraico é sabedoria e conhecimento. Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Por isso que quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí quando você vai, irmão, Jesus ele é o Cordeiro, que ele é o sétimo Espírito de Deus, e o número 7 é o Cordeiro. E Jesus também ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. Então Jesus ele é o Cordeiro e ele é a serpente. Os 7 com 9 dá 16. 16 é o número do leão. Por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá. Então, irmão, Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é os 10 mandamentos, é a palavra de Deus. Quando você vê toda a Bíblia, a única parte que foi Deus mesmo que escreveu com seus próprios dedos, são os 10 mandamentos. Porque Jesus Cristo e Deus, eles são os 10 mandamentos. Entendeu? Então, vigiai e orai. Pessoas que dizem que é cristão e não luta com todas as suas forças para obedecer aos mandamentos, que são os 10 mandamentos, não é cristão, é falso. Pessoa que usa o nome de Cristo dizendo que é cristão e não obedece aos mandamentos, isso é rebelde. Isso é o espírito do anticristo usando o nome de Cristo para manipular os outros em doutrinas falsas. Vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a única fonte de vida eterna. Ele é os 10 mandamentos. A paz do Senhor.